Boa tarde para alguns, bom dia para outros. Cá estamos com essa gatinha linda para nossa última aula dessa semana tão especial que foi a semana do nosso workshop, aonde tivemos bastante conteúdo interessante, principalmente para quem está empreendendo na área e também para você tutor que está buscando melhorar a qualidade de vida do seu pet através dos alimentos. E o assunto hoje é sobre a dieta BARF, né? Nós vamos ter uma breve introdução sobre essa modalidade de dieta que já tem tantos adeptos, né, ao redor do mundo. Então, a alimentação natural, na verdade, quando se começou a falar sobre alimentação natural e possibilidades aí de dietas, a BARF, né, foi uma das primeiras modalidades, vamos dizer assim, porque ela é o mais biologicamente apropriado, se comparar com o que a espécie, né, se alimentaria, então, na natureza. Então, nós temos algumas modalidades de dietas naturais, né? Que é a dieta cozida, a dieta crua com ossos, a dieta crua sem ossos. E dentro dessas modalidades, nós temos aí algumas situações específicas, que é o caso da BARF, né? Então, ela é quase que uma filosofia de vida e não só uma modalidade de dieta. Então, alguns adeptos à BARF, né, não são a favor de utilizar suplementos prontos, até mesmo o nível de carboidrato da dieta, né, ela é bastante, assim, reduzida e eles realmente, né, dizem que na natureza o animal não se alimenta com carboidratos. Os carboidratos, eles são inflamatórios, prejudiciais, né? E que os animais eles devem se alimentar só com uma dieta à base de proteína, gordura, fibras, né? E tudo mais. Não é que não tem carboidrato, é que o teor é muito reduzido, muito insignificativo, né? E assim, eu não vejo os carboidratos como um grande problema na quantidade adequada, lógico, né? O problema é que as rações a gente tem níveis super elevados e de carboidratos que geram aí essa inflamação, esses picos glicêmicos e esses prejuízos. Agora, é possível a gente fazer sim uma dieta dentro dos teores ideais de carboidrato que não seja inflamatória para os pets, né? Mas como o assunto hoje é a BARF, nós vamos considerar então, né, essa característica específica de uma dieta que leva muito pouco carboidrato. A gente pode fazer a BARF, geralmente, né, ela é com ossos e é possível também fazer uma espécie de BARF aí sem ossos, né, porque nós conseguimos balancear essa dieta como? Então, os nutrientes que faltam nessa dieta, a gente precisa acrescentar de alguma forma. Toda dieta, ela precisa ser suplementada, mesmo que de forma natural. Né? Então a BARF, quando a gente faz uma dieta sem ossos, por exemplo, a gente coloca o cálcio com a farinha de casca de ovo, farinha de ostra, né? Enfim, tem várias possibilidades de colocar o cálcio. De uma forma que não seja sinteticamente feito, né? Como a gente faz com os suplementos comerciais ou como a gente faz até mesmo com cápsulas de carbonato de cálcio aí para humanos, né? Que é possível uma forma de suplementação. Da mesma forma, isso vale para o ômega 3, né? A gente coloca sardinha na dieta para atingir níveis específicos de minerais. Então, tem alguns minerais que são mais difíceis de fechar na dieta, né? Como magnésio, selênio, uma relação correta entre cálcio e fósforo, entre cobre e zinco, né? Então, esse tipo de nutriente a gente vai direcionando pontualmente, vai acrescentando pontualmente através de ingredientes que vão nos trazer esse tipo de característica nutricional. E exemplos de ingredientes funcionais comumente utilizados na dieta BARF levedura de cerveja, sementes e castanhas, né? E sementes e castanhas estão muito presentes na BARF justamente por essa característica nutricional. Os temperos em si, né? Então, espirulina, curcumina, cúrcuma, né? O próprio gengibre, os temperos, né? Coentro, salsinha,
Cada um deles vai, né, e a combinação deles vai ajudar a gente a atingir níveis ideais na dieta. Só que tem um porém, se você não tiver um veterinário prescrevendo essa dieta para você, um zootecnista, né, onde você vai saber exatamente quais ingredientes que você vai colocar para ter uma dieta, né, de fácil balanceada, a gente precisa lidar, né? Então, quem é adepto da BARF que não passa por acompanhamento nutricional, a gente precisa lidar com, de fato, variar, fornecer uma alimentação variada para esse animal, né? Então, não ficar só no frango, na carne, na cenoura, naquele óbvio, e sem trazer, além desses outros ingredientes, né, uma variedade de cortes, de proteínas, porque somente assim a gente vai, de fato, atingir, né, uma dieta completa e balanceada. Então, caso contrário, caso você não esteja a fim de variar, contrata alguém que vai poder, né, te dar a certeza de que essa monodieta que você está fazendo, essa dieta pouco variada, de fato, está cobrindo, né, com todos os requisitos nutricionais. E temos pergunta, né, a da Ana, a questão da contaminação, e é justamente sobre isso que eu quero encerrar, né, o nosso assunto, porque eu acho que isso, todo mundo sabe o que é BARF, todo mundo sabe dieta crua, mas ninguém comenta mesmo sobre mitos, sobre porquê, quais são os riscos de fato, e principalmente para quem quer produzir, né? Então vamos lá. A dieta crua, gente, ela, assim, questão de salmonela, né? Então, por que eu posso dar um frango cru pro meu pet e eu não posso comer um frango cru? Porque a salmonela não faz parte da nossa microbiota intestinal. Então, um humano tem acesso à salmonela, a chance dele passar mal é muito grande. Um cachorro, ele já tem essa salmonela no trato gastrointestinal dele. Então, o cachorro tendo acesso à salmonela, ele não vai passar mal, né? A não ser que ele esteja debilitado, imunossuprimido. E eu estou falando de pets saudáveis, né? Ele tem como ingerir essas contaminações, vamos dizer assim, né? Porque elas são naturais do organismo dele, já está ali esse micro-organismo, né? Então, eles não, por isso que eles não passam mal. Mesma coisa, o ovo cru, mesma coisa, toda essa questão de manipulação, né? Existe a possibilidade de contaminação com parasitas, né? Então, parasitas é diferente de bactérias. As bactérias, geralmente, elas são inativadas pelo cozimento e algumas pelo congelamento, mas nem todas. Depois a gente vai falar sobre isso quando a gente estiver falando de produção. Mas os parasitas, de forma geral, né, eles são eliminados ou inativados ali através do congelamento profilático, conhecido congelamento profilático que a gente faz. Porque esse tipo de contaminação, ela pode acometer o animal e inclusive o humano. Tem zoonoses, né, que zoonoses são doenças que acometem os humanos e os animais, que podem acometer aí, né, uma carne de procedência duvidosa. Então a gente faz isso hoje em dia, né, de maneira bastante preventiva, porque nós levamos em consideração que estamos adquirindo nossas carnes com procedência, com inspeção, e essas carnes, elas não vão ter contaminação por parasita, não deveriam ter, né? Então a gente faz de forma mesmo preventiva. Só que a manipulação dos alimentos e justamente essa diferença entre características dos humanos para os animais é que faz a gente ter que ter muito mais controle higiênico sanitário dessa produção. Porque se você não pega o potinho do cachorro que o animal se alimentou e não lava ele diariamente, o ambiente está exposto a essa contaminação e, consequentemente, a gente. Né? Então, se a gente tem crianças que engatinham, enfim, inúmeras situações, né, onde a gente pode se contaminar se não houver uma manipulação adequada. Gente, isso é se não houver uma manipulação adequada, tá? Porque não é uma dieta perigosa, e a única questão aí de quem contradiz, né, esses pontos, não, uma dieta que é muito perigosa, tem muito risco de contaminação, né, são essas pessoas, assim, tipo o Dr. Bactéria, né, que é lógico, a gente existe, inclusive a nossa colega, né, a Clarissa, que trabalha com a gente, que faz o controle microbiológico, ela me olha com um olho desse tamanho, quando eu falo em oferecer ovo cru e carne crua, né, para os pets, porque
é padrão nosso, né, ter aí esse cuidado com carne crua. Mas vamos ver. A gente come sushi, que é tudo cru, né? E a gente sabe dos riscos também. Então, é possível manipular. Um sushi, ele vai ser gostoso, vai ser maravilhosamente feito, né? E degustado, se ele é feito sob condições higiênicas, sanitárias. Então, a gente percebe até no sabor do alimento, né? O quanto uma higiene no processo é importante. Mas lembra que eu tava falando sobre as bactérias? Quando a gente tá fazendo pra gente, é uma coisa, né? Na minha casa, pro meu pet, com o meu controle aqui. Agora, quando eu tô fazendo pra comercializar, gente, a nossa responsabilidade é muito maior. Porque eu não posso, por mais que os cães possam ter acesso à salmonela, né? Que eles não vão passar mal, eu não posso comercializar um alimento que contém salmonela. Então, dentro do controle de qualidade, é feito análises microbiológicas com frequências para ver se há indícios da contaminação dessas bactérias na produção. E se houver, eu não posso vender, né? Então, porque, gente, isso cabe processo, né? Então, se há uma contaminação numa família que comprou uma dieta crua, que houve salmonela e que foi feito teste que a salmonela está presente nesse alimento, essa empresa pode até mesmo considerar fechar as portas, né? Porque se esse tutor resolve entrar com um processo, o negócio vai ser muito difícil de resolver. Ou seja, se o teu interesse é fazer para comercialização, eu indico mais do que nunca você ter uma super estrutura, né? E um controle de qualidade extremamente rigoroso e efetivo. E aqui encontramos alguns problemas, né? Porque tem bactérias, gente, que não se inativam com o congelamento, mesmo que você atinja congelamento industrial, mesmo que por muito tempo, né? São alguns exemplos, como a listéria. Então, esse tipo de bactéria, eles são grandes desafios em indústrias que lidam com esse tipo de alimento para humano, tipo indústria de pescado. A gente sabe que o pescado, ele é muito perecível, muito, né? Assim como as vísceras, por exemplo. Então, em uma barca, a gente trabalha bastante com esse tipo de ingrediente. Então, o risco de contaminação é muito grande. Então, baita controle de qualidade que a gente tem que ter, né? Para garantir que nós estamos fornecendo alimentos seguros para consumo, para venda. Porque assim, uma coisa é eu produzir para os meus cães e eu sei o quanto que eu preciso produzir, então eu tenho uma rotina. Agora, eu produzi para comercialização, vou produzir estoque, vou produzir quantidade de alimentos para ficar parado, vamos dizer assim, né, durante o processo de comercialização. Quanto tempo, qual que é o tempo de prateleira. Então, é uma série de cuidados aí que a gente tem que ter no controle de qualidade. E talvez seja por isso que a gente vê poucas opções comerciais, né? De barf, nós temos algumas muito conhecidas. Elas têm o mesmo problema de limitação de logística, né? Que nós aqui, por exemplo, na Chef de Animale temos também. Não consegui atender o Brasil todo com alimentos perecíveis, frescos, né? Mas existem, sim, inúmeras possibilidades. E, inclusive, lá fora, né? No mercado, lá no exterior, lá nos Estados Unidos, lá na Europa, nós temos esse tipo de alimentação de uma forma muito bem desenvolvida, porque é preferência dos tutores de fora uma dieta crua. Diferente do que acontece aqui no Brasil. Aqui no Brasil a gente vende bem a dieta cozida porque é a preferência do tutor, né? Então, a gente até faz a dieta crua na Chef de Animale. Novamente, né? Mexemos em todo o controle de qualidade para conseguir produzir uma dieta dessa. Mas a própria demanda é baixa, né? Então, pelo menos aqui na região, nós temos aí os tutores que preferem as dietas cozidas. É lógico que isso depende de indicação, às vezes, né? Depende de uma série de coisas. Quais ossos são permitidos? Então, depende. Osso recreativo, a gente tem uma limitação maior na hora de escolher, porque ele, né, tem que escolher o tamanho certo. São ossos que não são muito grandes, que não se partam. Já na alimentação natural, nós temos uma certa liberdade maior, que eles, de fato, vão mastigar e engolir esse osso, né? Mas nós temos uma dificuldade. Por exemplo, osso de bovino e osso até de suíno, a gente só consegue fornecer para animais médios, grandes, né? Os pequenos, a gente precisa se manter nesses ossos, tipo de frango, né? De coxa. Pequenos minis ainda tem mais limitação, né? Porque até uma
Coxa de frango pode ser dura demais pro dentinho de um cachorro mini. Então, uma coisa que eu gosto muito de fazer é moer esses ossos, né? Então, ficar amigo do açougueiro, ir lá e comprar esses ossos já moídos. Então, esse osso, tipo suã, essas coisas que a gente compra pra gente fazer ensopado e tudo mais, e já tem na cabeça, né, que isso vai ser oferecido pro pet, não é o osso ideal para escolher para fazer parte da alimentação natural. Os cães geralmente se dão bem, né? Então, um cão pequenininho, ele come sim uma asinha de frango inteira, crua, né? Mas também tem essa possibilidade de moer tudo e facilitar a rotina, às vezes, né? Para aquele cachorrinho que não aceita tão bem comer assim. Então, os ossos geralmente são de animais pequenos, né? Frango, peru, coelho, rã, codorna. E daí, se for aumentar, né? Tipo, suíno, a gente consegue, tipo, joelho de porco, né, para os cães pequenos, mas com uma certa limitação para os cães pequenos, né? Então, eu gosto muito de indicar barf para cães grandes, né? Então, para eles é uma mão na roda, porque o tutor não tem quase trabalho. E para quem diz que a alimentação natural é muito cara e não sei o que, é inviável, eu conheço, né, pessoas que criam criam literalmente cães grandes, né? Reproduzem, então precisam de uma nutrição ótima somente com dieta crua, né? Então, para cães grandes e principalmente para quem tem mais de um cão, é muito possível fazermos uma dieta crua que seja economicamente viável, porque você não tem processamento, você não tem tempo de preparo, de forno, de gás, né? Então, é basicamente só carne, mas também são carnes que não precisa ser mignon, patinho, nada disso, né? Então, são carnes, por exemplo, moela, são carnes muito interessantes economicamente, o suíno, né? Tem um valor econômico, as vísceras, o fígado, o coração. Temos aí, né, uma série de possibilidades boas para quem quer economizar com a dieta, e para isso a gente tem que pesquisar, ir atrás, conversar, né, ter um açougue ali que a gente vai e já tem acesso a informações da carne que tá mais barata e como que eu vou utilizar isso na minha rotina. Então, a barf ela é bastante indicada para cães grandes, principalmente por causa disso. Também não é todo animal, não é porque é uma dieta biologicamente adequada, né, que é todo animal que vai já logo de cara se dar bem com uma dieta crua, né? Então tem pets que passam mal e que precisam de uma introdução a alimentos naturais de forma mais ponderada, mais gradativa. E geralmente esses animais devem começar com a dieta cozida. Ela tem uma digestibilidade mais fácil. Até a gente deixar esse organismo pronto para nova digestibilidade, né? Não é que o alimento faz mal, é que o organismo está adaptado a digerir, a consumir ração, e ele precisa, né, desse tempo aí para entender como fazer a digestão de outros alimentos. Então, não é todo cão que aceita e que se dá bem com a dieta barf, assim, logo de cara, né? Então, N cães que eu tive que fazer a introdução gradativa da dieta crua, da dieta cozida, voltar às vezes para ração, né? Nós temos aí situações de pets mais sensíveis e que não vão tolerar isso logo de cara. Então, por isso que o acompanhamento é sempre bom, né? E é isso, gente, que eu tinha pra dizer sobre a barf, porque é uma introdução, né? Não quero ensinar ninguém a fazer uma barf, eu queria só realmente falar pontos, prós, contra, pra ajudar você a tomar a sua decisão, e principalmente pra quem tá empreendendo agora, saber se vai encarar, né, produzir ou não, ou o que ele vai ter que precisar fazer para de fato entregar um alimento de qualidade para os seus clientes. E sejam bem-vindos os novos alunos. Hoje estamos em um cenário um pouquinho diferente, não estou em Balneário, estou aqui na casa da minha sogra fazendo a aula de hoje. Então, bem-vindos novos alunos, bora estudar final de semana, e vem muita novidade por aí, principalmente para você, tutor. Fica ligado aqui nas nossas redes sociais, ativa o sininho, canal do YouTube, que a gente vai trazer bastante conteúdo legal dos alimentos ainda para vocês. É assim, gente, a gente nunca para, só dá um pause e continua, nem pause às vezes tem, né? Então, até semana que vem. Fiquem aqui com a gente para saber de todas as novidades. Beijo, gente, bom final de semana.